Para nós é uma alegria muito grande voltar aqui, muito claro, para falar de algo que é importante para as nossas vidas. O Espiritismo é uma doutrina do conhecimento, tá? O Espiritismo é um saber que foi construído a partir da observação dos fatos e do uso da razão, e surgiu a partir de uma aparente brincadeira dos salões europeus, as mesas girantes. Allan Kardec, pedagogo, educador, discípulo de Pestalozzi, não foi à toa que ele foi discípulo de Pestalozzi, estudou com Pestalozzi. A mãe dele, a Madame Vai, levou ele com 11 anos de idade para estudar com Pestalozzi no Instituto Verdun. Não foi à toa que ele se formou a partir de uma perspectiva pedagógica, educativa. E nesse sentido, depois de 50 anos, um homem experimentado, tarimbado, quando ele foi convidado pelo seu amigo senhor Fortier para travar contato com as chamadas mesas girantes, ele levou um pouco desse jeito pedagógico, jeito educativo de fazer pesquisa, que é diferente. Acho que essa é a nossa proposta hoje, ao falarmos de um assunto tão difícil, tão polêmico, mas é um problema interno nosso que precisamos resolver. Tá? Então, especificamente hoje, nós vamos tratar do tema Pacto Áureo. E de antemão, nós anunciamos uma proposta de revisão. Isso pode parecer algo muito inusitado, querer, de alguma maneira, afrontar os poderes constituídos, mas não é essa a nossa intenção. Pelo contrário, é trabalhar com um estudo comparativo, com visões de pessoas que fazem parte da história do Espiritismo e que se pronunciaram sobre esse evento. Existem aqueles que defenderam o chamado Pacto Áureo, que nós já vamos falar para vocês o que foi. Aqueles que achavam que foi o evento mais significativo da história do Espiritismo no Brasil, e existem aqueles que achavam que não, que foi um equívoco, uma medida que precisa ser revisada para que o Espiritismo possa reviver os ensinamentos de Allan Kardec nos espíritos superiores. Com todo respeito a quem pensa diferente, nós gostaríamos de manifestar a nossa posição. A nossa posição é a de que esse evento precisa ser discutido, precisa ser revisado com equilíbrio, sempre mantendo o bom convívio, sempre reconhecendo a importância do debate filosófico para construirmos o saber, para construirmos o conhecimento. Já dizia o filósofo francês Voltaire, que posso não concordar com nenhuma das coisas que você acabou de dizer, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-los. Ou seja, somos diferentes, temos ideias diferentes e precisamos dialogar sobre isso. A nossa proposta hoje é dialógica, nesse sentido. Então, vamos lá. Pacto Áureo, uma proposta de revisão. Primeira coisa, um bom início de conversa, didaticamente falando, é fazer essa pergunta, O que foi o Pacto Áureo? Muitos espíritas, pessoas que são identificadas com o espiritismo, não sabem. O que foi o Pacto Áureo? O Pacto Áureo foi um acordo para tentar acabar com as históricas divergências do movimento espírita. A primeira informação para um bom início de conversa. Históricas divergências, por quê? Uma pergunta que cabe, não é? Porque quando o espiritismo veio para o Brasil, obviamente, pela história do Brasil, pela cultura brasileira, nem sempre nós conseguimos preservar o pensamento de Allan Kardec e dos espíritos superiores que auxiliaram no trabalho da codificação. Nem sempre isso foi possível.
Historicamente nós entendemos que não dá para ser igual, totalmente, como foi em outro país, diferente, uma cultura distinta da nossa, mas certamente que a prática do espiritismo no Brasil, isso é reconhecido por sociólogos, isso é reconhecido por antropólogos, por historiadores, acabou se aproximando muito mais do sincretismo religioso do que propriamente da doutrina espírita, que tem três aspectos, né? Que tem na sua base a experimentação, a ciência, a pergunta, o questionamento, que tem uma filosofia moral que desemboca no aspecto religioso do espiritismo sem apetrechos míticos e místicos. Então, nesse sentido, o espiritismo tem três aspectos, eis o que todo mundo reconhece, mas na prática mesmo, nós não praticamos os três aspectos. Nós praticamos, ora, o aspecto científico, para aqueles que acabam privilegiando o aspecto científico do espiritismo, e ora nós privilegiamos o aspecto religioso, para as pessoas que são mais religiosas. Mas Allan Kardec dizia, Livro dos Espíritos, na conclusão de O Livro dos Espíritos, que a força do espiritismo estava na sua filosofia, pelo apelo que faz à razão. Então, se a filosofia espírita faz um apelo à razão, ao pensamento racional, isso significa dizer que tudo deve ser analisado, tudo deve ser discutido para o bem do próprio espiritismo. Isso não significa dizer que a pessoa que vá fazer uma pesquisa sobre um determinado tema, que essa pessoa não seja boa, que essa pessoa deva ser marginalizada no movimento espírita. Muito pelo contrário. É a partir dos contrários, já dizia o filósofo Heráclito, o pré-socrático Heráclito, que nós vamos chegar em sínteses interessantes, né? A síntese que vem da luta entre os contrários, nesse sentido, porque nós aprendemos também com a divergência, a boa divergência, né? Essa a nossa proposta de análise hoje. Em 2009, nós tivemos os 60 anos de comemoração do Pacto Áureo. Então, isso aconteceu com 50 anos, aconteceu com 60 anos, e é muito comum o movimento espírita brasileiro se posicionar nessas datas festivas. Comemorar significa usar a memória. Tá? Então, você vai comemorar, você vai memorar alguma coisa que foi importante. E o espiritismo, no sentido das instituições espíritas, das federativas espíritas, esse tipo de espiritismo que é comunicado às pessoas, ele passa por um processo onde a busca para legitimar a atuação de determinadas instituições é algo que é muito bem construído no sentido ideológico. O que nós gostaríamos de dizer com a palavra ideológica, né? Sentido ideológico? É algo que procura muito mais manter um status quo, né? Uma direção estabelecida, do que repensar o que está acontecendo. Então, no sentido do estudo da cultura, no sentido do estudo de uma doutrina do conhecimento, esses eventos que são feitos, e são grandes eventos com muitas pessoas, eles deveriam servir, na nossa visão, para repensar a nossa prática espírita no movimento espírita. É esse o objetivo do estudo de hoje, né? Fazer um convite para todas as lideranças espíritas que estejam ocupando cargos momentâneos no presente, para que possam refletir sobre a história do espiritismo no Brasil. Aliás, esse era um desejo de Allan Kardec, escrever a história do espiritismo, para que pudéssemos aprender com os acertos, mas Kardec também reconhece, mas para que também aprendêssemos com os erros que foram praticados, que foram feitos, porque todo mundo é ser humano, né? Todos nós estamos inseridos num grande projeto educativo chamado Vida, na busca de nos autoconstruir e de influenciar naturalmente na melhoria do nosso próximo, dos nossos semelhantes. E nesse sentido, cometemos erros. Não é nenhuma vergonha reconhecer os erros que nós cometemos. Bem, o Pacto Áureo só vai acontecer em outubro de 1949, porque antes
as divergências já aconteciam no movimento espírita. E pelo menos desde 1880, nós temos as disputas entre aqueles que foram chamados de kardecistas, ou seja, que seguiam os ensinamentos de Allan Kardec, que tinham um respeito profundo pelos ensinamentos de Allan Kardec, e os sanguistas, ou os sanistas também aparecem em alguns livros, aqueles que acreditavam que o trabalho realizado pelo advogado francês João Batista Roustain era muito importante, né? A obra Os Quatro Evangelhos, uma obra chamada A Revelação da Revelação. Então isso desde o início aconteceu na história do Espiritismo no Brasil. É interessante a gente reconhecer isso, historicamente, culturalmente. Por quê? Porque dessas disputas que existem até hoje, dentro de um outro contexto, o tempo é outro, a tentativa de divulgação de algumas informações hoje passam também pelo uso da psicografia, de obras psicografadas, que é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, analisada para o bem do próprio Espiritismo, livros com notas, indicando às vezes não a obra propriamente Os Quatro Evangelhos de João Batista Roustain, mas sínteses que são feitas com o objetivo de divulgar a obra do advogado Roustain. Então, nesse sentido, pelo menos de 1880 até os nossos dias, nós temos pessoas que acreditam que a obra de João Batista Roustain contribuiu para trazer uma nova revelação para o Espiritismo e para a humanidade, e aqueles que consideram que essa obra ela não faz parte do Espiritismo, do corpo de ideias chamado Espiritismo, que, portanto, essa obra representa o primeiro cisma da história do Espiritismo no Brasil. Poxa, André, por que você está falando nisso? Porque o nosso tema, o Pacto do Áureo, guarda relação com essas divergências que aconteceram desde o século XIX, quando o Espiritismo aqui chegou, até os nossos dias. E um periódico bastante conhecido no meio espírita, chamado O Reformador, que continua a ser publicado até hoje, ele, em vários momentos, nós reportamos apenas um, ele se manifestou a respeito do chamado Pacto Áureo, da seguinte maneira, dizendo que o Pacto Áureo foi o evento de mais alta significação da história do Espiritismo no Brasil. Eu acho que esse ponto merece uma reflexão, que existe uma busca de legitimar, de confirmar algo que aconteceu, sem dúvida alguma. Então, quando você passa a usar um adjetivo, você diz dessa maneira, a mais alta, você usa o advérbio de intensidade, você coloca adornos no seu texto, você está falando de algo muito sério. Então você diz que esse evento foi a mais alta significação da história do Espiritismo no Brasil? Poxa, quantas coisas interessantes também aconteceram ao longo da história do Espiritismo no Brasil. Quantos eventos, quantas situações, nós poderíamos citar aqui algo que poucos espíritas conhecem, a atuação do Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo, trabalho realizado pelo professor José Carlos Pires, o saudoso Jorge Vecini e tantos outros companheiros que lutaram para preservar a integridade do conhecimento espírita, para a divulgação do conhecimento espírita. E teve um evento, especificamente falando, no Teatro Municipal de São Paulo, a campanha do livro espírita, onde eles conseguiram baratear o custo das obras da codificação e vender para uma grande quantidade de pessoas, com uma apresentação artística, cultural, um evento de grande importância da história do Espiritismo no Brasil, mas que pouco se comenta e poucos conhecem. Então, são momentos que reforçam a nossa identidade espírita. Mas quando você diz que um determinado evento, que é comemorado até hoje, foi a mais alta
significação da história do Espiritismo no Brasil, você está estabelecendo uma divisão histórica entre antes e depois. Mais ou menos assim, olha, antes era de uma maneira e a partir dessa data, 5 de outubro de 1949, vai ser de outra maneira. E aí a pergunta que cabe, muitos podem estar fazendo neste momento, o que aconteceu a partir dessa data que mudou a história do Espiritismo no Brasil? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. Bem, primeira informação importante para o nosso estudo. Um ano após a assinatura do Pacto Áureo, nós tivemos a criação do CFN. O que foi o CFN? Conselho Federativo Nacional. Qual era o objetivo do CFN? A consolidação e a implementação do Espiritismo no Brasil a partir da organização da Federação Espírita Brasileira. Então isso que é o ponto central da nossa análise. Então, a partir do Pacto Áureo, desse acordo, o Espiritismo no Brasil seria estabelecido, divulgado e implementado dentro da orientação da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Só que, nesse sentido institucional, de promoção de uma aproximação dos espíritas mediante uma instituição, nós, enquanto movimento histórico e cultural, certamente, seguramente, iríamos correr riscos, tal como qualquer movimento institucional estabelecido na sociedade. Porque assim aconteceu com o catolicismo, assim aconteceu com o protestantismo e com tantas outras religiões que acabaram estabelecendo relações de poder na sociedade. Já dizia um pensador que quer conhecer o homem, entregue o poder a ele. A relação de poder, ela é perigosa para todos nós. Então, se você, a partir de uma data, decide que uma instituição ela terá uma concentração de poder para consolidar e implementar o Espiritismo no Brasil, é mais ou menos como se você estivesse dizendo o seguinte: olha, tudo que passa por dentro dessa instituição vai ser considerado Espiritismo. O que não passar por essa instituição deixa de ser Espiritismo. Então vamos começar a pensar. Se um pensador espírita, se ele nunca fez um trabalho reconhecido pela federativa principal, que é a FEB, se ele faz esse trabalho e apresenta esse trabalho em algum lugar, esse conhecimento, ele por esse motivo, por não ter a chancela de uma instituição, ele deixa de ser espírita? Não. Pode ser por dentro de uma instituição, mas também pode ser sem que esteja vinculado diretamente, de forma administrativa, estatutária, por uma instituição. Mas cabe dizer o seguinte: muitos pesquisadores e muitos pensadores espíritas são marginalizados ao longo da história do espiritismo no Brasil. São pessoas que geralmente não têm acesso ao parque gráfico da FEB, são pessoas que não têm acesso à mídia espírita, a televisão aberta, quando o espiritismo tem espaço na televisão aberta, na TV fechada. São pessoas que não têm, hoje a imprensa espírita já dizia o seu resíduo antes de desencarnar. Eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo esse valoroso companheiro da história do espiritismo no Brasil. Cadê a imprensa espírita? Perguntava o seu Rizzini, Jorge Rizzini. Porque a imprensa espírita está perdendo força. E hoje você pode contribuir para a imprensa espírita se você escrever de acordo com as instituições espíritas que representam essa mídia espírita que nós estamos tentando apresentar. Agora, se você não escrever de acordo, se você não falar de acordo, certamente você não vai ser mais convidado, você não vai ser mais chamado para desempenhar um trabalho.
existe um filósofo chamado Michel Foucault, livro A Ordem do Discurso. O Foucault ele foi substituir um professor numa universidade francesa, e nesse trabalho, que virou livro, foi traduzido para o português, Foucault diz que todo o discurso é controlado. Por quê? Porque a liberdade de pensamento, que é algo tão importante para o espiritismo, a liberdade de consciência, nem sempre são coisas asseguradas na prática espírita. Uma vez que, se você anda de acordo com uma proposta institucional, você é bem reconhecido. Quando você deixa de andar de acordo com essa proposta institucional, você deixa de ser reconhecido. Então, nesse sentido, precisamos analisar historicamente, culturalmente e com um distanciamento do tempo também, porque é importante para que você possa ter uma relação de equilíbrio maior para analisar os fatos, e sempre com o objetivo de corrigir equívocos, defeitos. Não existe no nosso trabalho nenhuma intenção de fazer uma crítica destrutiva, muito pelo contrário, construtiva, para que os espíritas possam se aproximar mais, que é algo que ainda não acontece. Nós sabemos, nós que convivemos com o movimento espírita, sabemos que ainda existe muita divisão. Não é essa a visão que nós passamos para as pessoas, não é essa a visão que nós passamos para a mídia, e aí os nossos problemas internos eles vão se acumulando, e depois, como já vimos em alguns episódios sérios da história do espiritismo, quando você não trabalha um problema, ele tende a emergir de forma incontrolável em algum momento. Já aconteceu com um programa fantástico e com outros programas. A gente precisa fazer o dever de casa. Eu acho que é essa a nossa proposta hoje. Bem, e aí aqueles que estiverem assistindo essa palestra podem pensar, nossa, mas por que falar desse tema? Existem pessoas que falaram também, pessoas que fizeram trabalhos construtivos na história do espiritismo. Existem. Nós vamos citar aqui alguns que fizeram, no seu tempo, críticas ao chamado pactual. Vamos lá? O primeiro, o querido professor Herculano Pires. O professor Herculano Pires, uma das mentes mais poderosas que nós conhecemos, bom pai, como costuma dizer a filha dele, Luísa Pires, educador, tinha o sonho de ser professor, filósofo, veio do interior de São Paulo, chamado filósofo de Avaré. Quando Pires era doce, quando Pires era amigo, recebia as pessoas na casa dele, alguém muito querido por espíritas e não espíritas, grande escritor, e num determinado momento ele achou pertinente fazer observações críticas a esse acordo que recebeu o nome de pactual. Então é o primeiro da nossa lista. Nós temos o Jorge Rizzini, escritor premiado, médium, grande companheiro, como diz o Nazareno Tourinho, grande guerreiro. Os dois são, o Rizzini lutou bastante na televisão, com os mais antigos, nas famosas polêmicas com o Padre Quevedo, mas que depois ele teve a oportunidade de encontrar. O seu Rizzini, certo dia, ele contava que encontrou o Padre Quevedo num hospital. Pô, Quevedo, você por aqui? Não, Rizzini! E eles debateram durante muitos anos na televisão aberta. E no hospital se falaram, se abraçaram, o que prova que a gente pode divergir, que a gente pode nem sempre concordar, mas no final somos todos seres humanos. A relação de poder não irá nos ajudar na hora da grande viagem, da dita morte. Existe uma igualdade de ordem divina para esse momento especial nas nossas vidas. Então, portanto, por isso a nossa proposta de diálogo hoje, de voltar ao tempo sim, mas para corrigir os equívocos do movimento espírita brasileiro. A intenção é construtiva, não é destrutiva. Júlia Abreu, grande companheiro, hoje a FEB até prestou um ótimo serviço para a comunidade espírita, traduzindo a Revista Espírita, os 12 exemplares da Revista Espírita de Allan Kardec, ou o Jornal de Estudos Psicológicos. Nós reconhecemos esse trabalho bem feito pela Federação Espírita Brasileira, mas
uma questão de honestidade intelectual, reconhecer o pioneirismo da Edicel, do Herculano Pires, que traduziu a parte da poesia, né, da Revista Espírita, os poemas, e o Júlio Abreu Filho, tradutor fiel a Kardec, que tinha um respeito profundo pela obra do mestre Lyonês. Deolindo Amorim, outro grande companheiro também, do seu jeito, da sua maneira, os mais antigos conheceram, o fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, instituição importante na história do Espiritismo, que nós muito respeitamos, mas o Deolindo Amorim também não viu com bons olhos o acordo chamado Pacto Áureo, que se manifestou na imprensa espírita. Arlindo Silva, Antônio Pereira Guedes, Gélio Lacerda, companheiro que lidou muito tempo na Federação do Estado do Espírito Santo, na Federativa do Espírito Santo, na Associação de Divulgadores do Espiritismo também, os confrades mais antigos lembram dele, do livro Conscientização Espírita, livro muito importante para esse tema, o Pacto Áureo. Aliás, o Gélio deu uma grande contribuição para preservar a integridade do conhecimento espírita, como dirigente, como pensador, como escritor, e o companheiro Erasto Prestes, muitos aqui já ouviram falar, até conheceram, companheiro também que se posicionou contra o Pacto Áureo. São alguns companheiros importantes. E do outro lado, aqueles que concordaram com o Pacto Áureo, também tem confrades que nós temos um profundo respeito e admiração. Tá? O Vinícius Pedro de Camargo, Leopoldo Machado, existe uma discussão se ele realmente concordava, mas estava presente no movimento, na caravana da fraternidade que foi criada depois para divulgar o Pacto Áureo pelo Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste. Lins de Vasconcelos, outros confrades, companheiros importantes, corações bondosos, pessoas valorosas na história do Espiritismo. Tá? Até recentemente fiz um trabalho sobre o Vinícius, do Pedro de Camargo, numa instituição do Rio de Janeiro. Então, a contribuição do Vinícius para a área de direitos humanos, da educação espírita, ele presidiu durante muito tempo o Instituto Espírita de Educação em São Paulo. O professor Clodo Pires ajudou esse instituto. O Vinícius tem uma série de livros dedicados ao estudo do Evangelho, comenta com maestria sobre Jesus de Nazaré. Tá? Então, são todas pessoas que nós respeitamos, pessoas que admiramos o trabalho. Agora, quando se trata de pesquisa, nós precisamos analisar os documentos, analisar os fatos e nos posicionamos ao lado dessas pessoas. Acreditamos que para a aproximação dos espíritas, uma unificação por meio de uma instituição, de um projeto institucional, talvez não seja o mais indicado para nós solucionarmos os nossos problemas. Então é isso que nós gostaríamos de deixar bem claro. A proposta é uma aproximação sob a égide da doutrina dos espíritos, conhecendo o trabalho de Allan Kardec, dos espíritos codificadores, dos espíritos que participaram da codificação. O codificador foi Kardec, que fez a pesquisa humana, criou uma metodologia para aferir as informações espirituais. Isso é único na história do pensamento que ninguém tinha feito. Dividiu o espiritualismo em duas partes, em antes e depois, como diz o professor Herculano. Kardec é um pesquisador, tem muita importância. Agora, os outros espíritos superiores que trabalharam com Allan Kardec são espíritos que têm histórias muito profundas, muito interessantes e que precisamos conhecer. São espíritos que lutam há muito tempo pelo estabelecimento do cristianismo, do reino de Deus, tal como prometia Jesus, sem apetrechos míticos e místicos, né? Nesse sentido, uma sociedade mais humanizada, mais ética, é essa a proposta do reino de Deus, que não começa por sinais exteriores nem por relação de poder. Todos somos iguais para Deus. Continuando. Onde tudo começou? Parte difícil agora que precisamos enfrentar. Onde tudo começou? Na nossa análise, é uma análise, não há uma verdade absoluta aqui, fechada. Começou nesse ponto. Tá? O Rustem, após o comentário de Kardec, na Revista Espírita de 1866,
O Rustem ele fez uma leitura muito particular do comentário de Kardec. Todos nós sabemos que o Kardec sempre foi muito educado, polido, elegante, homem fino, né, moralmente superior à média dos seres humanos. E o Allan Kardec sempre teve esse cuidado para não ferir pessoas, para não magoar ninguém. E o Rustem, fazendo uma análise própria, e os seus discípulos mais ainda, se afastaram um pouco das regras de conveniência e de convivência, tá? E fizeram duros ataques à figura de Allan Kardec. Isso fez parte de um prefácio, de uma edição portuguesa da obra dos Quatro Evangelhos, durante muito tempo. Porém, essa obra que ainda é vendida hoje, ela não consta, ela não tem mais esse prefácio dessa edição portuguesa de 1920. Um dos primeiros a encontrar isso no trabalho de pesquisa que fez, o médico é todo dele, foi o companheiro Gélio Lacerda, do livro Conscientização Espírita. E ele nos traz isso, esse prefácio da edição de 1920, edição portuguesa, capitaneada pela FEB. A FEB ajudou na publicação dessa edição em Portugal. Então, nesse prefácio, nós temos as informações precisas para a nossa análise do estudo de hoje. Então vamos lá, analisar esse prefácio. O Rustem disse isso sobre o comportamento do Kardec. Aplicando o nosso método de crítica ao artigo de junho de 1866, aí vamos encontrar tudo que apresentamos à consideração dos leitores a propósito da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo está lá. O fundo, a forma, o ostracismo, a infalibilidade. É a aplicação do sistema preconcebido. Aliás, em diversas oportunidades, o Rustem se refere ao Kardec como um portador de um sistema preconcebido. É alguém que já tinha a conclusão estabelecida, já sabia o que ia fazer. Era como se o Kardec não estivesse preparado para o avanço do conhecimento, da evolução das ideias. Essa a ideia principal. Então, é a aplicação do sistema pré-concebido a uma obra que se faz, desde logo, o mais belo enterro de primeira classe. Então, traduzindo, o que o Rustem está querendo dizer? Que o comentário de Kardec foi semelhante a um enterro de primeira classe. Tipo, ele foi um pouco suave, mas ele enterrou a minha obra. O que esse texto quer dizer? Que o advogado francês João Batista Rustem não aceitou o fato de Kardec não reconhecer a obra dele. Uma obra psicografada que precisa ser analisada, prolixa, de estudo difícil. Kardec disse nesse artigo que a obra poderia ser resumida em 2 volumes ou até mesmo a um só volume. Quem já pegou para ler sabe que é uma leitura pesada, com ideias contrárias ao Espiritismo, como a virgindade de Maria, a involução, a chancela daquilo que Moisés ordenou num determinado contexto histórico, social, onde pessoas morreram, a chancela pela espiritualidade superior daquele episódio, o corpo fluídico de Jesus, que é algo muito bem definido no livro A Gênese de Allan Kardec. Por isso que aqueles que defendem essa ideia, o rustenguismo, eles sempre dizem mais ou menos assim, até um dos mais conhecidos no Brasil, um dos mais ardorosos defensores do rustenguismo, que é o confrade Luciano dos Anjos, ele diz que, olha, se o Rustem não tivesse reconhecido a importância do livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, eu deixaria Rustem. Mas é como se algo precisasse ser dito, que não foi através da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Chama a atenção um fato histórico, que o Gélio Lacerda percebeu muito bem, que o principal tradutor da FEB até hoje é o Guilherme Ribeiro, todos nós sabemos, e foi o tradutor também da obra dos Quatro Evangelhos. Já chama a atenção esse fato. E no prefácio, quando o tradutor às vezes vai fazer uma tradução, ele comenta sobre a obra dele, sobre o trabalho, e o Guilherme Ribeiro, que vai ser o Rui Barbosa, a gente sabe, um intelectual, um homem que falava várias línguas, a gente reconhece tudo isso, mas o Guilherme Ribeiro ele faz uma defesa entusiasmada da obra de Rustem. Mas se nós formos analisar, como diz o confrade Gélio Lacerda, difícil ver o
Dom Ribeiro comentar dessa maneira uma obra de Kardec, não é verdade? É um tradutor, né? Um tradutor, um julgamento a pessoa dele. Nós sabemos da importância da análise também dos originais, porque é a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo, as interpolações. Nós temos informações de algumas situações que precisam ser estudadas com relação à codificação espírita, precisamos acompanhar isso com cuidado, mas chama atenção o fato do principal tradutor da fé, do Dom Ribeiro, que nós respeitamos, mas chama atenção o fato dele falar muito bem na obra Os Quatro Evangelhos. Ele se achava muito pequeno para tamanha missão, mas na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra impecável, a gente sabe, né? Livro de cabeceira, eu adorava o Evangelho segundo o Espiritismo. Dona Ivone Pereira usava o Evangelho segundo o Espiritismo para consolar os espíritos suicidas, os companheiros que tinham se suicidado. Um pódio, uma obra impecável. Mas a respeito da obra dos Quatro Evangelhos, existe todo um programa institucional de defesa dessas ideias que respeitamos, mas que não guardam relação com o Espiritismo. Principalmente se você continuar o estudo, né? Porque não vale ficar só no livro dos médiuns, que é estratégico, né? Se você ficar no livro dos Espíritos e no livro dos médiuns, não tem problema, você consegue passar a ideia de que veio para somar. Mas quando você vai estudando o Espiritismo, os artigos das revistas espíritas, os exemplares, quando você chega ao livro A Gênese, o que poucas pessoas chegam, porque hoje no movimento espírita, vamos abrir um parênteses aqui, a quantidade de livros que são publicados é uma coisa absurda. Livros sem qualidade, livros que não são analisados e vão para as prateleiras das livrarias com a denominação espírita. Né? É um comportamento que se afasta do bom senso da médium Ivone Pereira, que demorou décadas para publicar Memórias de um Suicida, que foi um livro revisado pelo espírito Leon Denis. Olha o cuidado que ela tinha para publicar, as notas que ela escreve nas suas obras, indicando a leitura de um livro dos médiuns, da metapsíquica, Ozano, Letrux e tantos outros. Ela indica, até hoje, na história da mediunidade, na nossa visão, é o comportamento mais indicado para o futuro candidato ao mediunato, né, a tarefa da mediunidade. Pela prudência para publicar, pela comparação que fazia com as ideias de Kardec, porque ela conhecia a obra de Kardec, ela estudava a obra de Kardec. É um grande exemplo para nós, a Ivone Pereira. Então, o Gênio Lacerda foi o primeiro a perceber essa edição portuguesa. E a pergunta de qualquer pesquisador, qualquer estudioso, qualquer pessoa de bom senso é: por que esse prefácio sumiu? Ele apareceu nessa edição e a pergunta que cabe: por que sumiu? Por que tiraram? Se hoje vocês forem comprar na internet, vocês vão conseguir, ou no sebo, ou em livrarias conhecidas do Rio de Janeiro, que podem ir lá na livraria, vocês vão pegar e vocês vão ver que esse prefácio não existe mais. Porque você iria criar um problema, porque esse texto que nós reportamos, ele até passa, mas se vocês forem analisar todo o prefácio, a coisa é mais séria, os ataques são diretos e raivosos à figura do mestre lyonês Allan Kardec. Então, como que você vai publicar obras do movimento espírita, cujo prefácio fala de uma liderança importante do espiritismo no mundo e no Brasil? Então, esse prefácio não podia continuar, não é verdade? Obviamente. Mas no trabalho de pesquisa a gente encontra, e o Gélio Lacerda aí foi um grande companheiro aí a perceber isso. Mérito de pesquisa do Gélio Lacerda. O que pensava Kardec? Não é? Sempre fazendo um estudo comparativo. No excelente trabalho, um documento de valor histórico que foi publicado no livro Obras Póstumas, após o desencarne de Allan Kardec, pela Amélie Boudet, pelo senhor Didier. O Herculano Pires chamou de testamento doutrinário do Espiritismo, que Kardec não teve a intenção de publicar, isso para a pesquisa tem valor. E também na Revista Espírita de 1868, é o último trabalho,
Kardec vai discutir, dizendo, ó, o sentido tradicional não é institucional, não é. É uma religião no sentido natural, de Pestalozzi, no sentido psíquico, né, da religião psíquica de Jung, no sentido de tornar o ser humano melhor, mais maduro, mais equilibrado, mas não com apetrechos místicos e místicos, com projetos exteriores, a mudança espírita, a proposta de transformação de dentro para fora, brota do interior, o ser humano é luz, é Deus, vós sois deuses, já dizia Jesus. Temos um projeto chamado vida para nós desenvolvermos as nossas possibilidades divinas. É essa a proposta. E o Kardec, nesse estudo, que merece uma análise mais cuidadosa, em outra oportunidade podemos aprofundar esse estudo, Kardec dizia, sempre nos preocupou o futuro do Espiritismo. Por que Kardec escreveu isso? O homem intuitivo que era, experimentado, sabia, Kardec, previa que muita coisa iria acontecer. Não esquecemos o lado prático. Claro que esse estudo não deve ser aplicado integralmente para o dia de hoje. Esse estudo, a respeito da Constituição do Espiritismo, ele está inserido numa época, num contexto sociocultural. Isso precisa ser respeitado. Agora, como diz Herculano, que vai introduzindo notas ao longo desse estudo, a tradução da LAC, que nós gostamos muito, é um estudo que precisa ser analisado, que demonstra um bom senso de Allan Kardec, o seu espírito democrático. É esse o ponto alto do nosso estudo de hoje. Kardec era eminentemente democrático, eminentemente tolerante para conviver com aqueles que pensavam de forma diferente, mas preciso conceitualmente, porque cabia a ele, principalmente, dizer o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Por isso, ele tem essa preocupação e nos deixa perceber, ao longo desse estudo chamado Constituição do Espiritismo, que esse trabalho de união entre os espíritas deveria ser feito em torno da doutrina espírita. É essa a conclusão do nosso trabalho, nós já antecipamos. A união se faz em torno da doutrina dos espíritos, e não de instituições que são importantes, mas que não podem ter todo esse peso, todo esse poder nos seus ombros, que as instituições são representadas por homens. Por exemplo, vamos fazer uma análise, um estudo de caso. Os 3 últimos presidentes da FEB ficaram nos seus cargos durante muito tempo. Francisco Tise, Giovanni Borges e o atual presidente da FEB, Nestor Mazotti. Nestor Mazotti está no cargo desde 2001. No pensamento de Kardec, o revezamento é importante. A troca de ideias, a análise dos fatos. Por quê? Porque senão nós vamos construir instituições que vão se assemelhar às instituições do pretérito do passado, ao que fizemos em outras religiões, em outros contextos, mas que não cabe fazer no Espiritismo. Quando os centros espíritas atualmente têm dificuldade com a relação de poder, cargos vitalícios em centros espíritas nós conhecemos, é até estatutário, vitalício. Só depois que a pessoa desencarnar, fizer a grande viagem, que a pessoa deixa o poder. Então, o Espiritismo não é relação de poder, é importante a troca, é importante conhecer quem pensa diferente. Mas fulano é polêmico, Beltrano também. Nós conhecemos a pessoa, o que essa pessoa faz, qual o trabalho que essa pessoa realiza na sociedade, para dizer que uma pessoa não merece ser ouvida. Eu não tenho pretensão nenhuma de participar desses grandes eventos que são feitos, mas certamente, quando fazemos estudos desse tipo, nós estamos fechando portas para o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo permanecendo com a consciência tranquila, e isso não tem preço, sempre de forma educada, sem fazer nenhum julgamento a nenhuma pessoa, mas provocando pensamentos. Na filosofia, o
também ser professor de filosofia, um convite ao questionamento das perguntas. Qual é a pergunta mais poderosa do mundo? As crianças respondem por quê. Nós ensinamos para os nossos alunos do 6º ano. A pergunta por quê é poderosa, mas tem uma pergunta que é mais poderosa do que a pergunta por quê. A pergunta o que é. Então, o que é pactual, o que é democracia, o que é liberdade de pensamento? Essa pergunta, o que é, ela vai nos colocar nos trilhos do Espiritismo codificado por Allan Kardec e pelos espíritos superiores, São Luís. Quanta importância tem um trabalho de São Luís, Erásto, Lázaro, aqueles que contribuíram para que o Espiritismo, também acreditamos que o Espiritismo seja a terceira lei de Deus, a terceira manifestação da lei de Deus, uma síntese cultural importante, como dizia Leon Denis e Oliver Lodge, né? Uma síntese interessantíssima, profunda do conhecimento, só que não pode se transformar em relação de poder. Desânimo dos adeptos. Por que Kardec queria prevenir determinadas situações? Porque os adeptos acabam desanimando quando os jovens deixam o Espiritismo, que adentram a universidade, percebem na universidade que muitas religiões se transformam em instrumentos de poder e não querem mais conviver com o movimento espírita de forma nenhuma. Aí nós sabemos do alto índice de evasão de jovens espíritas no movimento espírita. É um problema interno, um problema nosso, que precisamos cuidar, que precisamos enfrentar. Ah, mas o jovem não era para ser espírita, por que esse jovem saiu? Vamos fazer uma autocrítica. O que podemos fazer para que esse jovem tenha espaço, não para fazer o que ele quer, porque já dizia o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso dever começa quando nós ameaçamos a tranquilidade do nosso próximo. Nós não temos o direito de ameaçar a tranquilidade de ninguém. É um dever de cada membro da sociedade. Mas os jovens precisam ser ouvidos certamente, e o Allan Kardec se preocupava com isso. Adeptos se isolando. Por quê? Na nossa análise histórica, cultural, nem sempre quando você tem um nome unificação, você tem união. Entenderam a diferença? Obviamente, o ideal é que todos fossem unidos. Seria o melhor para o movimento espírita. Porque precisamos conversar mais. Ah, mas você cita muito Kardec e Herculano, qual é o problema? Vocês que citam mais as obras psicografadas, nós podemos conversar, trabalhar em conjunto. Mas não é assim que acontece. Nós fomos convidados para ajudar um grande periódico atualmente no Rio de Janeiro, para escrever artigos para um determinado departamento de um periódico importante. Escrevemos o artigo foi todo revisado. Pediram para modificar praticamente mais de 50% do artigo. Nós não aceitamos e nunca mais fomos convidados para participar, para escrever esse periódico. Mais ou menos assim. Né? Você tem espaço quando você está de acordo com o projeto estabelecido. Se você não tiver, você está fora, não vai ter o seu trabalho publicado, não vai ficar conhecido, não vai para a mídia, mas não tem problema. Que possamos falar para as pedras, mas que possamos manter a nossa consciência tranquila de dever cumprido. Que a melhor sensação na Terra, ao atravessarmos o rio da vida, é a sensação de dever cumprido em respeitar a doutrina que dizemos professar. Acho que esse é o objetivo principal. Porque tem tantas outras propostas interessantes, né? O espiritualismo é largo, meu Deus do céu, mas as pessoas às vezes adentram o espiritismo e, semelhantes a cavalos de Troia, vão minando as estruturas, os princípios estabelecidos a partir do trabalho meticuloso de Allan Kardec. Continuando, vamos lá, para o nosso tempo. Só um pouco do pensamento de Kardec sobre esse trabalho de organização e prevenção. Kardec dizia, nesse texto, nesse trabalho, a constituição do Espiritismo, para garantir a unidade do futuro, que hoje nós chamamos de unificação, beleza? Tranquilo? É indispensável que todas as partes do corpo da doutrina sejam determinadas com clareza e precisão, sem que nenhuma fique mal definida. Dever de cada. Antes de fazer um trabalho macro, vamos fazer um trabalho micro. Né? Vamos conhecer os princípios espíritas que foram
fruto da observação dos fatos e do uso da lógica aplicada, da razão. O espiritismo é uma junção, né, entre racionalismo e empirismo. Todos são importantes, isso o Kant vai reunir depois na crítica da razão pura. O Kant, embora não tenha dito a última palavra sobre epistemologia, teoria do conhecimento, mas ele é importante. O espiritismo consegue reunir com maestria, com um toque pedagógico do educador Allan Kardec, a experimentação, a observação dos fatos e o uso da razão. As duas ferramentas são importantes. Por isso que podemos dizer que a imortalidade da alma é comprovada pelo espiritismo. A metafísica foi um grande problema. Mas todos reconheceram a genialidade de Allan Kardec, William Crookes, Ernesto Bozano, autor de mais de 100 obras, Charles Richer, reconhece a metodologia científica de Allan Kardec. Então todos eles partiram de um ponto, de um pioneirismo, né, do Allan Kardec. Kardec trabalha com a ideia de uma comissão central, né, para garantir a integridade do meio espírita, dos trabalhos espíritas. Kardec achava que essa comissão central deveria ser um verdadeiro chefe do espiritismo. E todo mundo perguntava se seria o chefe, né? Você vai ser o chefe? Você é o chefe? Nunca se achou o chefe. Ele era muito modesto. Kardec não se mostra em momento nenhum. A gente conhece um pouquinho mais na revista espírita. Tá? Homens simples. Usavam ele de dinheiro, carruagem, luxo, não tinha. Todo o tempo dedicado à causa da doutrina espírita. Assim como Herculano Pires, dificuldade financeira a vida toda, já dizia Jorge Exílio, um dos seus biógrafos. Com vários membros na família e pessoas que iam chegando na casa dele, ele recebia com fraternidade, com amor. Então são pessoas que se abrem mão, a verdade é essa, abdicam de muitas coisas em prol da doutrina dos espíritos. Por isso que não é justo você transformar o espiritismo, e a gente precisa ter cuidado com esse movimento que acontece no Brasil, uma quantidade absurda de livros psicografados que acabam colocando uma camada por cima do conhecimento espírita. Isso é construído a partir do trabalho de Kardec. A bússola é Kardec dos espíritos superiores. É Kardec, eles são os espíritos superiores. Não tem como inverter. Eu lembro de uma colega do movimento espírita que falou para mim: André, eu li todos os livros da série do André Luiz. Eu falei: legal, muito legal. Mas você já leu Kardec? Ela: não, eu li o livro dos espíritos e o Evangelho. A pessoa não continua, tá? Uma querida companheira, mas as pessoas procuram primeiro, o processo está invertido, né? As obras psicografadas. Os oradores mais famosos, mais conhecidos, citam mais as obras psicografadas e passam para o noviço espírita, como dizia Gaibar Schutel, né? O jovem espírita, uma visão errada do que é o espiritismo, porque não se constrói o espiritismo citando 500 obras psicografadas. O coração do conhecimento espírita está na obra de Kardec. Você pode até citar uma obra psicografada que esteja de acordo com o conhecimento espírita, mas no final da palestra, é um movimento mais passageiro, rápido, mas a segurança do conhecimento espírita está na codificação. No livro dos espíritos, no livro dos médicos. O Céu e o Inferno é uma obra impecável do ponto de vista da história, da cultura, da sociedade, a gênese, trabalho inigualável de Allan Kardec na Revista Espírita. Essa instituição costuma estudar, isso é muito bom na Revista Espírita. Vocês sabem disso, a importância histórica que tem a Revista Espírita. Hoje é um reconhecimento nosso. Ainda bem, a FEB traduziu, né, os 12 volumes da Revista Espírita. Várias pessoas no movimento espírita nós conhecemos tiveram acesso a esse conhecimento graças à tradução da FEB. Então o nosso objetivo é pensar em conjunto, né? Levantar um pouquinho a poeira, mas para que todos possamos nos analisar. Porque senão os eventos são feitos, as comunicações espirituais são estabelecidas, não é? E a chancela de que você está certo e que é isso mesmo, você não pode mudar. E todo mundo precisa se analisar, não é? Todo mundo que esteja encarnado não está acima do bem e do mal. A comissão central será, portanto, o verdadeiro chefe do espiritismo, chefe coletivo. Olha aqui, ó.
chefe coletivo, não pode ser uma pessoa. Às vezes tem centros espíritas que uma pessoa só manda. Pessoas ainda hoje são expulsas de centros espíritas, atitudes intolerantes do movimento, que nada poderá, sem a aquiescência da maioria. O mais importante desse texto de Kardec é nós destacarmos o espírito democrático de Allan Kardec. Para ele não importava se a pessoa era príncipe ou operário. Em cidades como Bordeaux, tinham operários que eram presidentes de centros espíritas. Kardec não se preocupava com isso. No livro Viagem Espírita de 1862, ele deixa isso bem claro. Nas reuniões que o presido frequentam lado a lado o príncipe e o operário. E se o príncipe não se achar digno de sentar ao lado de um operário, eu digo para o príncipe que ele não é digno de ser espírita. Então, o que nós estamos fazendo com o espiritismo? Né? As religiões tradicionais estão tomando conta das periferias, dos lugares não desenvolvidos, com a teologia da prosperidade, que cabe muito bem em países que apresentam dificuldades econômicas. Mas o espiritismo, na época de Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, conseguia chegar até a todas as camadas da população. Isso é uma transferência de saber incrível, isso é a democratização do saber. O espírita não segura conhecimento, o espírita não cobra conhecimento. É uma das coisas mais bonitas e positivas do espiritismo. Mas não podemos fazer movimentos de elite, como tem também eventos que são cobrados e preços caros em lugares muito bem desenvolvidos do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, às vezes, onde o membro da família espírita da periferia não vai chegar. Ele não vai chegar. E o que temos que fazer é integrar, é chegar até as pessoas que de repente não tiveram oportunidade de estudar, passar conhecimento, trocar, escrever artigos, publicar jornais, e sempre com eventos. Eu adoro eventos onde a população seja bem diversificada. Como que é bonito isso, o contato social, o convívio entre as pessoas, mas não é isso que acontece. Às vezes nós reproduzimos na casa espírita a divisão social da sociedade. Os filhos dos tarefeiros da casa e os filhos das famílias assistidas. Não pode, não deveria ser dessa maneira. Não é? Tem divisão, então é necessário esse resgate histórico, cultural, para nós reconduzirmos o espiritismo nas trilhas do pensamento de Kardec e dos espíritos superiores. Suficientemente numeroso para se esclarecer pela discussão, não será para produzir confusão. Kardec não gostava daquela polêmica infrutífera, não é? Pessoas às vezes que não são educadas, que magoam as outras com facilidade. Isso não pode, isso não cabe. Uma coisa é discutir, debater, outra coisa é brigar, parar de falar. Precisamos ter maturidade para isso. Posso não concordar com nenhuma das coisas que você acabou de dizer, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. É o pensamento de Voltaire que cabe muito bem para entendermos o comportamento de Allan Kardec. A autoridade da comissão central será temporária. Essa parte aqui, então, ela é precisa, não é? Todo o poder do espiritismo é para efeitos de organização, deve ser temporário e nunca, jamais perene, vitalício, não é? A pessoa precisa dialogar, conhecer todas as camadas do movimento espírita, reconhecer uma crítica, que comportamento bonito, né? A pessoa madura reconhece uma crítica. Olha, eu sou presidente da instituição tal, mas eu sou um ser humano, eu posso estar errado, você poderia me ajudar? Mas, infelizmente, não é isso que acontece ainda. Então, a autoridade da comissão central será temporária e seus atos sujeitos à apreciação de congressos ou assembleias gerais de que adiante falaremos. Então, nem a comissão central teria uma autoridade absoluta sobre o espiritismo, sobre o meio espírita, porque ela seria analisada. E outra coisa, essa autoridade da comissão central temporária seria analisada em reuniões. Não precisa ser um congresso de tipo acadêmico, com títulos burgueses sendo oferecidos para que as pessoas possam se diferenciar. No espiritismo não tem isso. Eurípides Barçanufo era uma mente poderosa
levar essa multa. O que ele fez no Colégio Allan Kardec em termos de educação. Tá? Herculano Pires foi fazer faculdade depois de 40 anos. Kardec não quis a vida acadêmica das universidades na França. Kardec preferiu um contato com as academias. Kardec gostava de discutir, debater, comparar, construir. Ele não estava preocupado com o reconhecimento humano para você fazer um trabalho. Ele não pediu autorização aos poderes constituídos. E hoje, no nosso meio, se você tem um projeto, se ele não for reconhecido pelas instituições que compõem o meio espírita, esse projeto ele é mal visto. As pessoas não abrem espaço para esse projeto. Ah, mas é cultural, é para educar crianças moralmente, é para ensinar música para as crianças, não tem problema. Uma vez me perguntaram, olha, o projeto aí que você ajuda aí do Colégio Herculano Pires, você tem que pedir autorização à instituição tal, você não fala nada. O projeto tem que pedir autorização, por que tem que pedir autorização? Posso conversar, debater, ver se algumas pessoas podem ajudar no projeto, trocar ideias. A ajuda é essa, trocar ideias, informação, pedir autorização para divulgar, relação de poderes. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Tem com outras religiões, com o espiritismo não. Então, Allan Kardec, a Constituição do Espiritismo, Obras Póstumas e Revista Espírita de dezembro de 1868. Visão da FEB sobre o Pactual. Então, falamos com respeito, sabemos que a FEB tem prestado bons serviços para a comunidade espírita, mas toda instituição ela tem acertos e equívocos. Não cabe no nosso trabalho apenas falar dos pontos negativos, mas os pontos positivos também são facilmente reconhecidos da Federação Espírita Brasileira. E falta, na nossa visão, essa autocrítica, essa análise dos fatos da história do Espiritismo, até para que os erros não venham a se repetir. Mas na visão da FEB, o Pacto Áureo foi, é um trechinho só que eu recortei, dentre as disposições contidas na ata de 5 de outubro de 1949, pouco depois denominada Pacto Áureo, em infeliz expressão de Lins de Vasconcelos, um de seus signatários estava da criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em novas bases, incumbido de executar, desenvolver e ampliar os planos da organização federativa em que se assentava a estrutura organizacional do Espiritismo no Brasil. Então, comecem a perceber que o texto, a linguagem, é um pouco diferente da ideia da Comissão Central de Allan Kardec. Olha, a Comissão Central é temporária, depois ela vai ser submetida a uma análise de reuniões, de comunidades de estudo que possam ser criadas para analisar os atos da Comissão Central, que hoje não tem análise dos atos. O médium recebe uma psicografia, 2, daqui a pouco ele lança um livro que diz coisas que não tem nada a ver com o espiritismo. Nós sabemos das caravanas que viajam para outros estados e como os livros são vendidos. A procura maior é para as obras psicografadas, que temos muito respeito, desde que a obra tenha valor, tenha qualidade. Se é literária, que tenha uma boa contribuição a dar para a literatura, mas algumas não têm, são muito ruins do ponto de vista da escrita, da cultura. Tá? Continuando no texto que está no portal do site da FEB sobre o Pacto Áureo. Instalado e regulamentado logo no início do ano seguinte, o Conselho vem funcionando ininterruptamente desde então, prestando inestimável serviço à causa espírita, dirimindo dúvidas, fortalecendo os laços fraternos, orientando o movimento, recomendando normas e diretrizes, aproximando instituições e contornando as incompreensões e imperfeições inevitáveis no mundo imperfeito em que vivemos. Essa função é positiva, desde que a união se faça em torno do conhecimento espírita e não das federativas e das instituições. É essa a nossa análise, é essa a nossa crítica construtiva.
Nós participamos, há muitos anos atrás, em Volta Redonda, de um trabalho feito por uma federativa, a do Estado do Rio de Janeiro. Na época nós frequentávamos mais o movimento espírita, né? Então, temos muitos amigos, pessoas que respeitamos e admiramos o trabalho. Nos convidaram para fazer um trabalho junto com a federativa do movimento espírita de Volta Redonda. Foi muito positivo, é importante essa troca. Agora, existe sim a relação de poder. Nossa, as pessoas da federativa estão chegando. Isso que tem que ser, né, conduzido de forma muito bem equilibrada. Não tem nada, ninguém é melhor que ninguém, é uma troca. Hoje nós estamos aqui. No próximo mês vocês podem ir lá trocar conosco. São viagens que são feitas. Kardec fazia essas viagens, não é? Mas nunca se eu sou o dono da verdade, eu sei tudo sobre o espiritismo, então eu vou ensinar você. É uma troca, é uma orientação, todo mundo tem o que aprender, todo mundo tem o que ensinar. Tá? Acho que é essa a diferença. Aí os adjetivos aparecem, né? É o pacto áureo, a expressão mais lúcida de entendimento e concórdia entre cultores da doutrina dos espíritos, que podem divergir em pequenos e secundários pontos doutrinários, mas que não têm razão para fazer da divergência ponto de discórdia, de intransigência, intolerância e incompreensão. Esse é o principal argumento utilizado por aqueles que defendem o pacto áureo em relação aos que estudam Kardec, Herculano Pires, os clássicos do espiritismo. Nos acusam de falta de tolerância, falta de fraternidade para conviver com os diferentes. E eles se posicionam como se eles tivessem essa habilidade maior para demonstrar o amor ao próximo. Só que outra revisão que precisa ser feita é que, às vezes, nós temos uma visão equivocada das pessoas. Não é porque alguém cita mais um autor ou outro, que a pessoa gosta de estudar codificação, a revista espírita, Herculano Pires, Deolindo, Carlos Embaçari, que essa pessoa não tenha o que acrescentar ao movimento espírita. Mas podem observar, desde que você não faça como manda a programação institucional, você não tem espaço. É isso que acontece, uma marginalização que é feita a quem pensa diferente. Ele veio compatibilizar a vivência da doutrina dentro do princípio da liberdade, também acreditamos nesse princípio, sem exclusão do amor fraterno, mas nunca abrimos mão do amor fraterno, tornando viável o que parecia inconciliável. Então, é para unir, sim, é para unificar, é para integrar, mas em torno da doutrina dos espíritos e não em torno das federativas e das instituições que são compostas por homens. Essa é a diferença principal. Estratégia de divulgação doutrinária da fé. Vamos lá. Isso aí o Gélio Lacerda dizendo, né? Disse-nos o senhor Giovanni Borges Souza, então, vice-presidente da FEB, ao término da reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília, em 1980, a reunião por ele presidida, que houve um acordo de cavalheiros entre a FEB e os poucos representantes estaduais, protagonistas do documento assinado em 5 de outubro de 49, no mês ali do nascimento do Kardec, né? Aí, ó. Logo no mês, segundo o qual não se cogitaria de Busteng do CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, que foi criado um ano após a assinatura do Pacto Áureo. O que equivale a dizer? Aí a parte mais difícil vocês vão me expulsar daqui. Então, no Conselho do CFN, um documento que foi redigido, constava o seguinte, ó. Aqui mora o nosso maior problema. Cabe aos espíritas do Brasil, tá espíritos aqui, né? Cabe aos espíritas do Brasil pôr em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. Aqui precisamos revisar. Então eu volto, vou até voltar ao início do nosso estudo.
uma proposta de revisão. Porque quando se trata da doutrina dos espíritos, não importa o que o André acha, o que o Jorge, o Manuel, a Fabiana, que importa o que é melhor para a divulgação do espiritismo no Brasil. É um trabalho muito sério, né? Devemos ter comprometimento, amor, cuidado e zelo da doutrina. Não estou falando do termo pureza doutrinária, né? Porque as pessoas criticam demais. Quem usa esse termo, pureza doutrinária, não estou nem usando esse termo, não precisa. É respeito ao trabalho dos outros, né? Aos princípios estabelecidos, às pesquisas que são feitas, a tudo que foi construído com muita dificuldade. Esse Kardec diz que você aprende Espiritismo estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, indica a leitura da Revista Espírita, o Céu e o Inferno. O principiante espírita é importante, o que é o Espiritismo. Como é que você esquece essa recomendação de Allan Kardec? Eu não estou dizendo aqui que foi por maldade, mas precisa ser revisado, é essa a ideia, e diz que você vai divulgar o Espiritismo no Brasil sob a égide da Federação Espírita Brasileira, a partir do Conselho Federativo Nacional, utilizando como carro-chefe a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí precisamos de uma revisão histórica, cultural, conceitual, porque quem já leu o livro sabe que algo aconteceu nesse livro. E como nós não temos muito tempo, nós vamos falar do mais importante só. Nesse livro, o Herculano Pires percebeu com Júlio Abreu Filho, João Batista Mustaine é colocado como colaborador do trabalho da fé, ao lado de Kardec, Leon Denis e Gabriel Delano. Aí nós temos um problema. E a pergunta só pode ser uma: o que aconteceu? Foi o espírito de Humberto de Campos que citou João Batista Mustaine ao lado, né, em termos de importância para o espiritismo, de Gabriel Delane e Leon Denis? Foi uma interpolação? Assim como mexeram na Bíblia, mexeram nos livros espíritas? Não sabemos, é difícil saber. Agora, o que deve estar claro para qualquer espírita de bom senso, que conhece os livros da codificação, revista espírita, as obras que contribuem para dinamizar o conhecimento espírita no sentido da divulgação, não da reformulação, os princípios estão mantidos, sem dúvida nenhuma. Mas o que pode-se dizer é que essa obra, historicamente falando, doutrinariamente falando, conceitualmente falando, até uma palavra melhor, não é a mais indicada mesmo para ser a obra que vai servir de modelo para você implementar. Estão lembrados das palavras do CFM, as palavras iniciais? Implementar e consolidar o trabalho de divulgação espírita. Não é através dessa obra, mas não é mesmo. Nós convidamos a qualquer dirigente da FEB, qualquer pessoa que tenha algum cargo, que faça esse tipo de trabalho até hoje, que esse trabalho é produzido, a analisar a obra conosco. Porque certamente o Céu e o Inferno é bem melhor para você apresentar, né, o Espiritismo, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Herculano Pires adorava, mais uma vez eu repito. Ivone Pereira gostava demais dessa obra, o Livro dos Espíritos e tantas outras obras de grande valor estão muito na frente da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E depois, porque Jesus não sabe onde é o Brasil, né? Isso é muito difícil de entender nessa obra. Jesus precisa do anjo Ismael para entender onde é o Brasil, isso num contexto de época moderna, expansão comercial marítima. Então, séculos 15 e 16, Jesus pergunta a Ismael onde seria o Brasil, né? Eliu. É o Eliu. O Eliu, perdão, o Eliu, que seria um dos mensageiros divinos. Verdade, Jorge? Então, assim, é um Jesus que não está muito bem informado geograficamente sobre onde seria o Brasil. Então, essas coisas nós analisamos, não é? Isso não
significa dizer que tenhamos um desrespeito ao trabalho de Chico Xavier, né, ao trabalho dos espíritos. Não, jamais, muito pelo contrário, há um respeito profundo, assim como o Herculano tinha um respeito profundo pelo Chico Xavier, pela mediunidade. Agora, todo livro que é produzido, que vira livro, né, que vai para publicação, precisa ser analisado, debatido, discutido. No último encontro agora que a presidente Dilma teve com o presidente da Federação Espírita Brasileira, a gente vê como é que isso aí realmente procede, que em vez de dar a presidente da República, ele como representante da Federação Espírita Brasileira, o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho, ele deu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele poderia dar, se ele não estivesse representando o Espiritismo, exatamente, dar culpa para uma amiga, para um amigo, olha, é seu aniversário. Eu acho que esse livro é muito importante, é um direito que ele tem. Mas quando representante, né, em exercício do cargo, em respeito a tudo que foi construído e feito, ele deveria dar o céu e o inferno, porque certamente, historicamente, culturalmente, a Dilma gostaria muito mais de ler, porque Kardec escreve muito bem, né, muito didático, etc. É bom você falar, Jorge, porque até nós respeitamos muito o Nestor Mazotti, a Heloísa Pires, quando esteve conosco aqui no Rio de Janeiro, falou que conhece ele, né, conviveu com ele muitos anos, falou uma gente muito boa, da melhor qualidade, então não há aqui nenhum julgamento, mas certamente uma análise crítica que precisa ser feita, porque para nós o conhecimento espírita não se estabelece com cargos, né? Nós não devemos nos submeter a cargos, mas a hierarquia moral, né? E o nosso estágio evolutivo está todo mundo mais ou menos na mesma posição, não é porque fulano tem cargo, Beltrano, que você vai se curvar diante dessa pessoa. Muito pelo contrário, nós devemos nos diminuir para que o espiritismo cresça e não o nosso personalismo. E aí, o companheiro valoroso, Deolinda Amorim, também se manifestou sobre o Pacto Áureo. Fui contra o acordo de 49, diz Deolinda Amorim, saudoso Deolindo, depois chamado de Pacto Áureo, por Lins de Vasconcelos, companheiro valoroso, mas ele que chamou de Pacto Áureo. Porque não concordei com a forma. Aí o Deolindo vai grifar e nós também, o modo político. Não é mais o André que está falando, o Jorge, o Fred, é o Deolindo, que não fez pouca coisa pela história do espiritismo no Brasil. Um modo político pelo qual se realizou um plano, trabalhado em segredo. Então, aquela coisa do Kardec, de comissão central, discutir eventos, não, a comissão central vai ter um trabalho temporário, revezamento. Aí depois movimentos de estudo vão ser feitos para, né, que possam analisar os trabalhos da comissão central. Aqui, segundo Deolindo, não teve isso. Aquele espírito democrático de Allan Kardec não teve. Foi de cima para baixo. Não por maldade, inconscientemente acreditamos, mas precisa ser revisado, no mínimo debatido, discutido. Não houve assembleias antes, olha como que parece, né, como que Kardec dizia, não houve assembleias, ele leu Kardec, ele conhecia. Tudo já veio preparado. Carta de Deolindo Amorim foi publicada no Jornal Santista Abertura, edição de setembro de 1988, página 5. Isso está no livro Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec, do Jorge Rezende. E agora o Herculano Pires, né? Então, preparei o caminho com o Deolindo Amorim, porque o Deolindo é mais o jeito dele, né? Mais tranquilo. O Herculano, com toda a autoridade intelectual e moral que possuía, vai ser mais firme, ó. Vinícius, que era uma alma pura, Vinícius Pedro de Camargo, que também muito respeitamos no trabalho realizado, mas diz Herculano, Vinícius, que era uma alma pura, sonhava com a ligação da fé e ao movimento de unificação. Quem não sonha hoje? Quantos companheiros nós conhecemos do movimento espírita que falam isso todo o tempo, praticamente? É um sonho, é uma aspiração que é legítima. É muito melhor, o espiritismo seria muito melhor divulgado, amplamente divulgado, se nós fôssemos mais unidos. Mas não somos, verdade seja dita. Ainda, por quê? Porque estudos como esse não tem espaço. Como é que você vai analisar os seus atos se você quer fugir do lado Casper da Grécia, você não quer se ver? Narciso, quando se viu, não saiu de lá.
estava preparado para se ver? Como é que você vai se analisar se você não gosta do espelho, do autoconhecimento? Se você acha que é protegido pelos espíritos mais luminares do mundo, e esses espíritos estão sempre presentes nos grandes eventos realizados pelas grandes federativas, não há espaço para autocrítica, não há espaço para autoanálise. Então, temos que tomar cuidado com isso. Assim como do outro lado os mais críticos, às vezes se fecham muito em comunicações atribuídas a Herculano Pires, a espíritos mais combativos, mais críticos. Então, também do outro lado tem a confirmação espiritual de que eles estão certos. Ou seja, está todo mundo certo, ninguém quer discutir, ninguém quer debater. O ideal é discutir, dialogar, debater para que o melhor seja feito para o espiritismo e não para mim, e não para a instituição que eu presido, porque a doutrina é muito maior do que a minha verdade pessoal. É igual o João Batista, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça. É esse o meu trabalho. O nosso trabalho nessa encarnação é engrandecer o espiritismo e não a nossa personalidade. Essa que é a diferença. Vinícius era uma alma pura, sonhava com a ligação da fé e o movimento de significação. Arquitetor conseguiu realizar essa ligação, mas teve de pagar o preço do Pacto Áureo. Instalou-se no Rio o Conselho Federativo Nacional, órgão da FEB, e diz Herculano, e tivemos a primeira eclosão dos instintos vaticânicos. Lembra a organização da Igreja Católica? Lembra? A forma como as reuniões são feitas, a idolatria mediúnica, espíritos que são divinizados, semelhantes aos santos no catolicismo, espíritos que não erram, mas não são perfeitos. Então, o dogma da infalibilidade está presente no movimento espírita. Tem pessoas que não podem errar, mas nunca vi isso. Todo mundo erra. Como é que o espírito não vai errar? Porque a informação do espírito puro que nós temos é de Jesus, né? O único, pelo menos até o nosso momento evolutivo. Então, fora Jesus, está todo mundo se trabalhando, crescendo com as nossas dificuldades. Então, não tem porquê a idolatria, porque ela nos prejudica. Diz Herculano, o Conselho começou a baixar as bulas papalinas sobre questões doutrinárias, a conceder licenças para a realização de concentrações e congressos, a negar aos jovens o direito de deliberar em seus movimentos. Então essa foi a visão do jornalista, educador e filósofo José Herculano Pires. Continuando Herculano, espiritismo e liberdade são sinônimos, pois a doutrina considera que sem a liberdade não há responsabilidade. Queríamos provar e provamos que a violação da liberdade espírita, da autonomia das instituições, ameaçava os próprios fundamentos da doutrina. Precisávamos de fraternidade, solidariedade, trabalho e tolerância, mas não de sujeição passiva a pretensas autoridades doutrinárias que se arrogavam o direito de dirigir o movimento. Então, o que a gente quer mostrar é que está diferente da proposta de Kardec. Quando você fica num cargo 20 anos, isso para o espiritismo é ruim, para você é bom, mas para o espiritismo não é. Quando você fica 30, quando você decide, ou um conselho, e qual foi a principal questão encontrada pelos pesquisadores com relação ao Pacto Áureo? Porque o presidente do CFM era o mesmo presidente da FEB. Estão percebendo como está diferente de Kardec? Não é uma questão pessoal minha, muito pelo contrário. Antes fosse. Porque Kardec achava que não podia ser dessa maneira. O presidente da FEB e o presidente do CFM. Uma coisa muito fechada. Uma coisa que não é debatida, não é fruto do diálogo. Acho que é essa a principal questão. Para caminhar, para terminar, o Herculano acreditava na USE, que era uma instituição em São Paulo um pouco mais independente, mas que se perdeu. Ele queria que a USE ajudasse nesse movimento de orientar os centros espíritas, que precisam de ajuda, mas não de imposições, materiais apostilados, fechados, prontos, até para a evangelização, que às vezes não permite a prática da verdadeira educação espírita. Né? Fica fechada a módulos, dando módulos na evangelização espírita. Tem lugar até com prova. Tem centro espírita que faz prova para passar discípulo, que nós conhecemos também. Então está acontecendo algo no campo da orientação espírita. É essa a nossa preocupação.
fraternidade, né? Nós temos trabalhos sobre outros temas, educação espírita, pesquisa histórica sobre grandes personagens do espiritismo. Mas o problema desses temas é que ninguém quer falar, né? Ninguém quer enfrentar. E eles são necessários para não passar depois na emissora aberta, como já aconteceu. A gente não resolve, cresce o problema e vai passar na emissora aberta e aí ninguém se pronuncia. Né? E aí toda a sociedade vê. Como que seria bom se antes dos filmes irem para as telas dos cinemas, se as pessoas conversassem, né? Os pesquisadores participassem. Mas não, é uma obra psicografada que é considerada uma verdade absoluta, vira a matriz do filme, vira filme, até pode usar a obra, mas por que não discutir, debater? De repente você evita algum equívoco, né? A grande questão aí com relação aos filmes que me preocupam é que as pessoas fazem um esforço muito grande para fazer filmes, né, com orçamento sempre muito orçamentos de valor muito alto, mas ainda não foi feito um filme, né, mesmo sobre Allan Kardec, sobre a história do espiritismo. É um sonho que nós temos na nossa vida, nessa encarnação, é ver um filme sobre Olímpia de Vassalur. Muita riqueza de informação dessa vida. A Anália Franco, grande educadora, fundou cerca de 100 instituições de ensino. Eu acho que seria muito mais importante para a divulgação do trabalho espírita, culturalmente falando, no campo da ética, essas pessoas serem conhecidas, não é? Mas não, me parece que existe um projeto de trabalhar com as obras psicografadas o tempo todo. Então é uma camada por cima. Não é que você não possa usar as obras psicografadas, é que primeiro tem um conhecimento de ordem maior, né, mais elevada, no campo da epistemologia, muito bem construído, e que ele deve vir antes, para que você depois, de forma segura, possa usar a obra psicografada. Então diz o Herculano, a música correspondia às exigências de organização do movimento sem o risco do autoritarismo, mas o chamado Pacto Áureo matou essa possibilidade. Firmado o pacto com a FEB, a USE submeteu-se ao Conselho Federativo Nacional, órgão da FEB, que através dele começou a baixar as bulas papalinas sobre a doutrina e decretos cardinalícios sobre a organização. Houve atritos sérios da FEB com federações estaduais, por exemplo, quando o Eugênio Lacerda dirigia a Federação do Estado do Espírito Santo, tinha sempre, o Eugênio não aceitava, não assinava as coisas, ele sempre era chamado perturbador da ordem, né? Criador de gado e tal. E aí, vai desagregar e tal. Houve atritos sérios da FEB com federações estaduais, mas o pacto continuou em vigor. Uma contradição flagrante. O movimento livre da USE entregava-se à FEB, voltava ao jugo da carne, segundo a expressão do apóstolo Paulo aos hebreus cristãos judaizantes. A reforma estrutural da USE suicidava-se no pacto de ouro, entregando-se aos rabinos do tempo. Herculano Pires, Jornal Mensagem, edições de fevereiro de 1975 e dezembro de 1976. Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec, é a obra do jornalista Jorge Vizini. Bem, os documentos são produzidos depois, né, apenas uma análise rápida, até por causa do nosso tempo. Reparem que é essa nomenclatura, o Pacto Áureo, a unificação em torno da FEB, não é da FEB, é em torno da doutrina, dos espíritos, e não nossa, nem de Kardec, mas ele tem uma participação muito singular, por isso que a gente destaca. Mas a doutrina pertence aos espíritos. Facsímile da ata do Pacto Áureo. E a caravana da fraternidade, companheiros que nós respeitamos muito, né? Nós temos uma caravana que foi criada, segundo Eugênio Lacerda no livro Conscientização Espírita, para principalmente fazer essa atuação de implementação e consolidação da doutrina espírita no Brasil em torno da FEB nas regiões norte e nordeste, principalmente nas regiões norte e nordeste. E aí, para a conclusão, o reformador, agosto de 1997, nós temos essa foto. Para a nossa conclusão, agradecendo de antemão a paciência de vocês e todos que assistirem a palestra pela internet, através dos recursos que hoje nós contamos, é que a nossa intenção foi a melhor possível. Não há aqui nenhuma crítica destrutiva,
Dos dois lados existem pessoas valorosas, pessoas educadas, pessoas que fizeram o bem ao próximo, pessoas que tentaram da melhor maneira possível representar o espiritismo, dos dois lados. Pessoas que se conheciam, mas gostaríamos de chamar a atenção mais uma vez para um fato histórico. O espiritismo no Brasil, infelizmente, se afastou do estudo das obras de Allan Kardec. E isso é visível, isso fica muito claro diante da análise da história do espiritismo. É preciso resgatar a obra de Kardec, obras também importantes de Leon Denis, de Gabriel Delano, estudos históricos sobre personalidades importantes da história do espiritismo. Só assim, mediante esse exercício cultural intelectual, também associado à prática do bem, da fraternidade legítima, é que nós vamos cumprir o nosso papel como representantes da doutrina dos espíritos. Agora, não podemos mais permitir que a nossa personalidade cresça diante da doutrina espírita. Vamos terminar mais uma vez com um exemplo histórico de João Batista. Dizia João Batista a respeito de Jesus: é necessário que eu diminua, para que ele cresça. Assim devemos fazer em torno do Espiritismo. É necessário que nós dois diminuamos, para que o Espiritismo cresça. Então a pergunta desse estudo é: o que seria melhor para o Espiritismo? Confirmar, mais uma vez, comemorar a assinatura do Pactual, ou ter a hombridade, a responsabilidade e, por que não dizer, a simplicidade de reconhecer que nem sempre acertamos em tudo, né? E se em parte o Pacto Áureo pode trazer contribuições para o movimento espírita, talvez pela forma, pelo sistema adotado, ele também possa trazer prejuízos para a legítima divulgação do espiritismo. O espiritismo como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. Então é esse o nosso dever mais urgente. Muito obrigado pela paciência de vocês. Peço desculpas por alguma coisa. Eu espero que esse estudo possa despertar o interesse de vocês para o tema a história do espiritismo. Muita paz. Obrigado. Geralmente a gente deixa que as pessoas possam fazer algumas perguntas. Passou bastante, pode fazer a prece, quem quiser ficar, a gente conversa com o André. Tá bom. Vamos